Vamos nessa. Boa tarde. Vamos nessa? Vamos embora. Boa tarde. Terça-feira terminada. Missão cumprida. A parte remunerada. Missão cumprida literalmente. Missão cumprida mesmo. Terminei. Passei a folha, passei as pensões. Então os prazos estão cumpridos. Completamente cumpridos. Segue o barco. Aquele tempo gostoso hoje deu uma fechada, até uma esfriada. Não está tão gostoso quanto ontem. Mas claro, o típico é hoje, não ontem. Ontem estava fora do típico completamente. Ontem estava muito quente para a época. Estava uma tarde e noite de verão. Vamos ver, quero que dê certo hoje o vídeo para poder... mano, aí ó, para poder... que eu tenho assunto para falar hoje. E vamos lá. E vamos embora. Bem geladinho mesmo. Bem geladinho. Então, eu quero que dê certo a gravação, que fique boa, razoável, né? Porque eu tenho assunto. Hoje eu arrumei um assuntinho aqui. Fico contente de não estar fazendo todos, né? E assim preenche melhor o tempo. Consegui fazer todas as questões. Amanhã vai ser um dia mais chatinho porque eu tenho... hoje eu tô pegando todos fechados, hein? Porque eu tenho... eu troquei a máquina, troquei o computador hoje de novo.
E aí tem um monte de ajuste para fazer amanhã. Um monte de ajuste, né? A 23 aqui, sentido centro. Direto aqui. Se você for direto nessa rua, você já sai na paralela da Rubem Berta. Você já vai chegar lá. Eu vou pra Zona Leste. Não, mas é isso aí mesmo. Você sai nela sentido à direita, que já é o sentido centro. Eu podia falar pra ele pegar todo o caminho que eu pego aqui, que eu viro daqui a 2 quarteirões e tal, mas se ele for direto, ele sai lá do mesmo jeito. Então não precisa complicar, né? Pode ser até que a gente se encontre por aí, né? Ai. Porque eu também vou pegar um pedacinho da Rubem Berta aqui. É pesadinho o transitinho aqui, né? Essa época é pesada. Isso porque ainda nós estamos na nossa crise financeira, econômico-financeira, né, brasileira, onde não tem emprego para todo mundo, não tem carro para todo mundo e tudo mais, né? Tenta imaginar, né? Que a melhora do país significa mais desconforto em alguns pontos, por algum viés, né? Ai. Nossa, tá forçando aqui meu nariz, viu? Tinha certeza que ia fechar. Saco! Cara de sapeca do cara. Bem sapequinha. Vai, filho, você quer correr? Vai lá, vai. Corre bastante. Isso aí, corre bastante com seu carrinho. Ai. Nossa, cara, tá me incomodando profundamente a forma como tá, e isso aconteceu de manhã também. A forma como tá a máquina aqui e apertando um dos lados do meu nariz, tá me incomodando muito, tá bem chatinho mesmo, bem chatinho. Talvez eu tenha que repensar. Olha, cara, eu vou te falar, esse capacete realmente me fez... por conta dessa questão, me fez
ficar mais... ter muito desconforto, muito desconforto. De várias formas eu estou tendo desconforto com esse capacete. Por causa da filmagem. O capacete é ótimo. É ótimo. Valeu, bro. O vídeo tem que estar calmo aqui, hein? Isso aqui é bem mais pesado. Quem tá fazendo palhaçada aqui, viu? Bom, vamos falar sobre o assunto, né? Tô aqui fazendo hora até agora. Chegamos até a Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, né? Nossos ilustríssimos deputados estaduais. Aliás, deputado estadual é um cara interessante, né? Ele nunca aparece, a gente não vê deputado estadual envolvido em nada, né? Nada, nada, nada. Ou é um antro de honestidade, ou tem alguém esquecendo de focar. Ainda não é importante, talvez, né? Ai, ai. Bom, tem um cara lá nos Estados Unidos, eu não vou falar como fala o Cauê Moura, Estados Unidos! Ele é muito engraçado. Tem um cara lá nos Estados Unidos que, só pra assim, variar um pouquinho, eu vou falar sobre religião, tá? Daqui a pouco eu já leio o nome dele para continuar essa história. Deixa parar um farol aí em algum momento. Aí, já fechou aqui. Ele não só para na esquerda, mas para bem alinhado ao retrovisor do outro carro parado. O nome do mano aí é Cody Coates. Cody Coates. Ele é um respeitado senhor, respeitado pelas negas dele. Ele é um respeitado líder religioso que tem um costume interessante. Um costume bastante interessante, que é o costume de fazer o sermão dele, pregar aos seus pobres coitados fiéis com uma serpente, uma cobra enrolada no pescoço, normalmente uma cobra venenosa, tá? Ele é um seguidor do livro Bosta, que gostou muito de ler uma parte ali onde fala que nenhum veneno será capaz de derrubar um servo do Senhor, entendeu? E, enfim, estava ele pregando tranquilo e calmamente com a sua educada cobra de estimação, cobra venenosa de estimação, mostrando, como sempre, como faz há muitos anos, que não temas, a sua fé te salvará, nenhum veneno vai te matar. E pronto, estava lá ele, tranquilo e calmo. Quando algum susto, alguma coisa fez com que
o animalzinho, não é ele, é o outro animal, o animal que estava no pescoço dele, se assustasse por algum motivo e picou um pedaço do pescoço próximo à orelha, chegou a pegar um pedaço da orelha. E ele normalmente continuou fazendo ali o seu trabalho, o seu espetáculo circense. Ai, que saco! Queria saber o que é esse prédio aí. Não deve estar sendo ocupado, usado. Opa. E a cobra picou o cara. E ele continuou ali seu espetáculo circense de fé, mostrando que o livro bosta estava certo. E tudo certo ali. E depois de uns 10 minutinhos de... E depois de uns 10 minutinhos após a picada da cobra venenosa, lógico que esses 5, 10 minutinhos banhados a um clima de terror. Eu estou tentando imaginar se tem criança, porque provavelmente tenha, né? Essas pessoas adoram levar crianças a essas idiotices, né? O cara ensanguentado, a camisa suja de sangue, ele ali fervorosamente ditando a palavra do livro bosta, desculpa, a palavra do Senhor, tá? Até que ele começou a passar mal e rapidamente foi socorrido, né, pelos demais funcionários ali, colaboradores, né, daquele espetáculo circense de muito mau gosto. E o cara disse em alto e bom tom: me levem ao monte, ao alto de um monte, e ele não é o Cabo da Ciolo, hein? Me levem ao alto de um monte, que Deus, eu vou conversar com Deus e ele vai decidir se eu vou viver ou vou morrer. E aí eu pergunto, por que que o colaborador dele lá, um dos ajudantes, não obedeceu, hein? O cara não obedeceu. O cara levou ele no hospital. E pronto. Tipo assim, cala a boca, vamos pro hospital. E chegou lá, ele foi salvo. Claro. Salvaram a vida do cara. Pronto, acabou. E... claro que eu não desejo a morte de ninguém. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu não gostaria que fosse desejada a morte de ninguém, mas às vezes, por certas coisas, a gente repensa um pouquinho da nossa história, né? Eu sei que o cara se salvou. E tem um detalhe mais interessante ainda. A história dessa igreja é muito interessante. É esse mano que tá buzinando? Ou é atrás de mim aqui? Vai, se é atrás de mim, vai logo. Para de buzinar pra mim e vá pro inferno. Pronto. A história dessa igreja, que esse mano foi picado pela cobra, é uma história bastante interessante. Porque o pai dele, o Cold Master,
morreu picado por uma cobra. É. E aí a gente se pergunta assim, a estupidez humana, ela não tem limite? A gente se pergunta assim, sabe por quê? Eu explico por quê. A estupidez do cara que perdeu o pai, vítima de uma picada de cobra, porque costumava fazer espetáculos circenses, travestidos de espetáculos religiosos, de shows de fé, e acabou sendo picado por uma cobra e faleceu. O burro do filho dele, que continuou o caminho, que seguiu, porque provavelmente sabia o segredinho do papai, de muitos anos, de entender como se domestica o animal e tudo mais, e ele não te causa mal. Claro que isso não quer dizer muita coisa, já que o papai morreu. E o cara vai e faz a mesma coisa. Ok, essa é a menor das burrices. Sabe por quê? Porque provavelmente esse idiota, esse estúpido, não tinha outro jeito de ganhar dinheiro tão fácil. Mas o que me intriga, o que realmente me deixa abismado nessa história, é que a igreja continua firme e forte, frequentada por um monte de gente. Ou seja, eles acreditam numa história que não funciona na frente deles. A história não funciona, a história não funcionou. Um morreu, o outro foi picado, quase morreu. Inclusive queria morrer, ao que parece. E estão lá os bois. Estão lá os bois. Um bando de estúpido que continua frequentando a igreja achando que tem algum milagre em algum lugar. Como isso, cara? Alguém me explique esse fenômeno da natureza chamado ser humano, que resolve em determinado momento que abdicar do direito básico de pensar, o mínimo. Só o mínimo. Olha aqui, tá aqui, se você fizer isso, acontece isso. Não existe essa parte, não existe esse milagre, isso não é possível. Ah, você não entendeu? Ó, esse aqui morreu. Ah, você não entendeu? Ó, esse aqui quase morreu. Se fizesse o que ele queria, ele morreria. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o princípio mínimo de funcionamento cerebral de uma pessoa que está lá naquela igreja, de boa. Como assim? Ele entende que é milagre, que aconteceu alguma coisa sobrenatural, fora do normal, ou o que quer que seja? Não é possível, não é possível. Não é possível. Sabe, é assim. Isso é aquele. Deu uma encostadinha no retrovisor do cara. Isso é aquele básico
simples e claro de que o livro bosta é uma farsa. Isso assim, é daquelas partes que fala assim, tá vendo, não é verdade. Tá certo, você deu a seta, né? Então você pode ir. Ai, ai, ai. E ao contrário, foi minha perna, cara. Foi minha perna que bateu. Foi minha perna. Só isso, querido. Foi minha perna. Pronto. Tudo bem? Amém, querido. Obrigado, viu? Ai, 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 ai. Eu ponho minha perna para proteger realmente. Perdi o equilíbrio. Bom, que se dane. Vai com Deus não, né, cara? A resposta certa era, tá ok, desculpa. Você tá bem? Tá tudo bem? Mas não, né? Isso não é o ser humano, né? Bom, enfim, deixa pra lá. Eu me chateio com isso. A questão básica é que, cara, chega, tá na hora de sair disso. Ser humano, liberte, liberte. Vamos pro próximo passo. Vamos acreditar numa coisa melhor, mais palpável, mais digna para todo mundo. Vamos entender que não existe um povo eleito, não existe um Deus que ajuda um e deixa o outro morrer, sofrer, ser estuprado, ser violentado, sofrer uma injustiça. Não existe. Esse conceito está errado. Sabe, o ser humano é um cara tão inteligente e ao mesmo tempo tão absurdo. A mesma configuração cerebral que descobre o princípio básico da eletromagnético, que consegue transmitir a nossa voz agora através de ondas magnéticas e não nem pelo fio mais. Esse princípio básico, que é assim da coisa mais corriqueira da nossa tecnologia atual, é feito com facilidade, é descoberto, por uma mente brilhante, por uma capacidade fantástica. Pois é, cara, com a mesma configuração biológica, neurológica, um ser humano é capaz de entender que num acidente que 500 pessoas morreram e um sobreviveu, ele fala que aquele que sobreviveu é um milagre. Conseguimos entender isso? Conseguimos entender? Conseguimos entender 499 famílias chorando e uma feliz. E todas as 500 famílias dizendo milagre, milagre, milagre. Não dá, né, cara? Não dá. É uma pena. É uma pena. Sabe, a família Coach está tentando, fazendo o possível para mostrar para nós a idiotice que é o princípio básico da fé. Volto a esse assunto. A fé é tratada como uma coisa boa. Tenha fé. Olha, ele é uma pessoa de fé. Naturalmente. As pessoas não entenderam que o princípio da fé é ruim. Que a fé anula a razão. Que a fé é contra a inteligência. Que a fé é contra um conceito básico de justiça. Se não aconteceu um milagre para você é porque você não teve fé. Isso é injusto, isso é podre, isso é pobre. Isso é pobre. E essa justiça, esse conceito de justiça torta, ele
não era para estar convencendo tanta gente ainda. Sabe, eu coloco isso com relativa tranquilidade, eu só não sei dizer o tempo, mas sim, por um conceito básico de evolução psicossocial, que tem a ver com evolução biológica da nossa capacidade básica de... esse cara da 300 é um cara legal, né? Ele não olha para trás, ele dane-se e vai embora, né? Já tem umas 4, 5 motos aqui na fila comigo. Mas tudo bem, ele não tá tão mole assim, a gente vai indo e tá tudo certo. E ele tá com farol, então fico tranquilo. Eu acho que tá fadado a esse princípio morrer. Assim, é mais do que claro isso. As sociedades mais evoluídas, ou não tão não evoluídas, né? Como, por exemplo, em boa parte da Europa, as pessoas não caem mais nessas. As sociedades evoluídas estão se desligando dos conceitos religiosos, dos conceitos dogmáticos e dos conceitos sem explicação, porque eles não têm o que oferecer. Porque a conformidade com a coisa errada, que é o que prega o conceito religioso, principalmente o conceito religioso abraônico, ou abraâmico, como prefiram, ele é injusto, ele é incorreto, ele é anti-humanista. E humanismo não significa admiração do homem, o que para mim não há nenhum problema. Podemos admirar pessoas, podemos admirar o que nós somos, cientes da nossa capacidade. Sabe, as pessoas mais fantásticas que eu conheço não agem por princípios, por conceitos ideológicos dogmáticos. Não pode ser, não pode ser. Sabe, quando você fala com alguém, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem, graças a Deus. Você não entendeu o quanto isso que você está falando é incorreto. Não é por uma coisa, a religião não existe, Deus não existe. Não. É porque o princípio está errado. Porque quer dizer que se está tudo mal, graças a Deus também. E as pessoas não falam isso. Como é que você está? Estou muito mal, graças a Deus. Ou então você ignora a capacidade desse ser que você inventou aí, que você acredita, na verdade, inventado uma inteligentíssima invenção. Vamos deixar isso muito claro. Talvez não seja uma invenção. Talvez seja uma parte do nosso cérebro que exige que a gente tenha esse princípio. E o próximo passo da nossa evolução é justamente anular esse local, esse pedaço do nosso cérebro. Mas enfim. É uma solução simples, mas bastante difícil, é um passo bastante difícil. Desligar esse botão realmente é uma coisa de... É uma coisa que, tanto internamente na gente, né? A gente admitir
que esse local do nosso psíquico que exige essa inteligência, esse ser soberano, já não é fácil normalmente, porque eu acho sim que tem uma questão biológica aí que nos força a acabar indo para esse lado, porque a existência do abstrato, ela é importante para nossa sobrevivência. Não é que ela foi importante para nossa sobrevivência. Ai, caramba, onde será que caiu? Vou voltar. Caiu o meu... Não, eu quero aquilo lá. Saco. O protetor aqui do meu pé. Protetor aqui. Vamos ver se eu vejo ali. Não tá ali. Não tá ali. Não, por onde eu tava vindo, não. Ah, já vi onde tá. Já vi onde tá. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu pegar. Não posso, cara. Não posso ficar sem isso aqui, não. Isso aqui foi baratinho, mas demorou muito pra chegar. Então, tem essa parte, que é esse conceito prático biológico aí que eu tô falando. E tem a parte política, né, cara? A parte do poder, a parte do conforto, que muita gente já conquistou por conta desse assunto, né? Cara, esses caras estão intrínsecos nos poderes públicos do mundo inteiro. E ninguém está disposto a falar: ah, é verdade, me convenci, eu entendi. Realmente isso aqui que eu ganho minha vida e meu conforto com isso não é verdade. Você acha mesmo, cara? Você acha mesmo que dá pra mexer assim tranquilamente? Quem é que consegue mexer nisso? É o próprio povo. É quando a massa olhar e falar: não, eu não quero. Como é que você acha que na Irlanda, na Irlanda do Norte, na Inglaterra, como é que você acha que as igrejas começaram a fechar, começaram a virar danceteria, restaurante, pub? Porque pararam de ir. Porque o discurso não convenceu mais ninguém. Porque a conversa estava mole demais. Porque o que ele estava te oferecendo era muito pouco. Porque talvez o princípio fundamental fosse injusto e incorreto. Porque talvez pensar um pouquinho só, 2 frases além, possa te fazer entender que está furado, que a teoria está furada, que a base está furada e que já não me importa mais o que é certo ou errado no conceito histórico. Já não me importa mais o que existiu, o que aconteceu ou o que não aconteceu. Importa que a filosofia é incorreta, é injusta, é desleal para a maioria das pessoas. Importa que a consequência, a partir de determinado momento, já não é benéfica ao ser humano. Tá? E assuntos como esse, histórias como essa do pai e filho Codes, os pastores das cobras, dando na cara deles o quanto eles estão errados.
são pra mim o suficiente. Não pra mim, não pra eu parar de acreditar ou não em alguma coisa. Mas são suficientes para uma pessoa de boa vontade e de inteligência mínima que tiver interessada num conceito básico de simplicidade, honestidade, dignidade. Tudo bem? Pra mim é o suficiente. É o suficiente. Um abraço, gente. Até mais.